Bem-vindo a mais esse estudo. Hoje, dando continuidade à nossa série Reforma Íntima, falaremos sobre a inveja e os ciúmes. Se nós fizermos uma autoanálise, uma observação de nós mesmos, facilmente reconheceremos a inveja, ou as manifestações, ainda que bastante sutis, da inveja. A inveja reflete sempre a nossa fragilidade espiritual, está relacionado aos desejos inconscientes ou ilusórios e normalmente materiais. Então, se fizermos essa autoanálise, perceberemos em nós esse defeito. E ele é uma consequência da nossa compreensão limitada das leis divinas, no sentido de que Deus é justo. E a maior parte das coisas que nós estamos vivendo em nossas vidas, se nós observarmos atentamente, perceberemos que são consequências dos nossos atos, das nossas escolhas do passado. E também parte dos problemas podem ser provações que Deus acreditou que fôssemos capazes de enfrentar e, como um pai, sabe que algumas situações na vida ajudam a fortalecer e a crescer o seu filho. Então, quando nós tivermos essa fé e essa compreensão dessas leis e de que Deus deseja o melhor para cada um de nós, é muito mais fácil de trabalharmos essa inveja. É muito interessante que, às vezes, existe até a vibração de ódio para com as pessoas invejadas, como se o outro fosse culpado pela nossa condição ou situação inferior ou por algo que o outro possui que nós desejaríamos, né? Muitas vezes, na grande maioria, as pessoas não têm nada a ver com isso e nós vibramos negativamente, odiamos por essa simples ignorância nossa. E é sempre muito mais fácil nós culparmos o outro pelos problemas, pelos males, pelo sofrimento da nossa vida, do que olhar para dentro de nós, procurar as causas, buscar entender o que nós estamos aprendendo diante de tais situações. Como que nós percebemos a inveja? Então, sempre que eu tenho o desejo de possuir algo que eu vejo em alguém ou algum bem do outro, isso é o inveja. Muitas vezes nós criticamos a pessoa porque no nosso julgamento ela não se faz merecedora de tal situação ou de tal bem. Isso também é inveja, de uma forma muito sutil. Então, às vezes a gente critica o outro como se eu fiz mais sacrifícios ou que eu mereceria mais do que o outro e eu não tenho, o outro tem. Isso também é a inveja. Muitas vezes ela vai nos levar a estados de depressão, pode trazer grande tristeza, sofrimento, inconformação da nossa vida, revolta contra Deus, contra a sociedade, né? Nos colocamos aí no papel de vítima. E quando nós vibramos, a inveja, são sentimentos, vibrações negativas, infundadas, que se nós refletirmos racionalmente, a gente percebe que não tem o menor sentido, né? Prejudica esses sentimentos a nossa resignação, a nossa tolerância, a nossa fé, e são sempre consequência desse desejo, desse apego que nós temos às coisas transitórias da vida. Então, posição social, objetos, algumas relações, os tipos de relação, os recursos, tudo isso são situações transitórias da nossa vida que mais cedo ou tarde vão se alterar, ou vão mudar, ou vão ser perdidos. Os ciúmes têm muito em comum com a inveja, eles andam próximos, são expressões da cobiça, do nosso desejo de posse, ou condição possessiva, de egoísmo, de ambição, e é decorrente do apego às pessoas. Quem já passou, e provavelmente todos passaram por essa situação, tiveram ciúmes,
Isso traz grande sofrimento para nossas vidas. A nossa mente se torna improdutiva porque ela fica construindo constantemente hipóteses, situações que não são reais e causa grande sofrimento. É muito comum nos relacionamentos, quando há uma paixão desequilibrada, que embora a gente chame às vezes de amor, não é um amor, é um sentimento condicional. O amor ele é incondicional. Nós não deixamos de amar alguém por algo que ela não faça ou por uma postura que nós colocamos, impomos ao outro. O amor não é dominante, o amor não é restritivo, o amor não é exclusivista. Tudo isso aí então demonstra uma paixão que pode acontecer nos relacionamentos, mas que normalmente vai levar a uma situação de desequilíbrio desses relacionamentos. Nós sabemos que ninguém pertence a ninguém. É muito importante que nós, ao longo da vida, desenvolvemos afetos, relações, por exemplo, entre os cônjuges, em que cada um assume responsabilidade, existe o respeito, a tolerância, o amor, a distribuição de tarefas na família. Mas devemos saber que não somos dono da outra pessoa, nem a mãe com relação ao filho. Isso costuma também gerar ciúmes nas mães, pelo apego, pela relação às vezes desequilibrada que nós criamos com as pessoas de forma geral. E é importante sempre refletirmos que tanto a inveja quanto os ciúmes são sofrimentos voluntários. Nós não precisamos passar por isso, Deus não está nos castigando, nós estamos escolhendo esses sentimentos. É claro que não é fácil controlá-los, mas quando nós começamos a cobrar do outro, impor condições num relacionamento, a chance de ter problemas com os ciúmes, e os ciúmes estraga as relações, são muitos relacionamentos que são estragados, às vezes vidas são estragadas, crimes são cometidos por uma paixão desequilibrada, por um ciúme excessivo, causa grandes desentendimentos entre os casais. Então, são sofrimentos voluntários. Então, se nós nos perguntarmos por que eu vou deixar isso destruir a minha vida, destruir o meu relacionamento, não faz o menor sentido. E aí, deve-se buscar o porquê, a origem desse sentimento. Às vezes pode ser uma carência nossa que nós criamos, ou uma situação que a gente passou e que isso traz uma insegurança na vida, ou porque às vezes eu quero ter uma relação para poder aparentar algo, ou um apego exagerado ao outro, ou uma situação de desespero. Podem ser várias as causas, mas o ciúmes é um alerta para nós. Algo está errado nessa relação, na minha postura diante dessa relação. Alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feita, precisa ser mudada, porque isso estraga as relações. Sempre é um fruto da nossa imaginação, deformamos as coisas, as situações, e se não desenvolvermos a confiança, a fé, o otimismo, a esperança, a alegria, a dedicação, nós não conseguiremos enfrentar isso. Então nós reunimos aqui a inveja e os ciúmes, que causam grande sofrimento no ser de forma geral, são sofrimentos voluntários, são defeitos de caráter que atrapalham muito a nossa vida, que às vezes nos levam a comportamentos irracionais e comportamentos que vão nos causar grande sofrimento futuro. Então devemos estar sempre atentos, vigilantes com relação a esses sentimentos, para que isso não domine a nossa vida, não domine os nossos pensamentos, para que a gente possa trabalhar nas virtudes e não fortalecer esses defeitos na nossa vida. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.